Meu nome é Marcos Justiniano, sou psicólogo e professor e hoje eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a avaliação psicológica. Aqui no canal EducaPsi, toda semana a gente compartilha vídeos com conteúdos que podem auxiliá-lo para uma vida mais saudável, na promoção de saúde mental e para você que é estudante de psicologia, amante da psicologia, que quer conhecer um pouco mais, fique à vontade já para se inscrever e para estar interagindo e conversando e debatendo sobre psicologia. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, hoje eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a avaliação psicológica, o que vem a ser, como podemos entendê-la, as suas etapas e alguns cuidados importantes para a psicóloga que vai trabalhar, que vai utilizar a avaliação psicológica. Primeiro, o que vem a ser a avaliação psicológica? Essa é uma questão muito importante e nós não podemos perdê-la de vista no sentido e no entendimento de que a avaliação psicológica é um processo, e aí a gente já entende um processo como um conjunto de instrumentos, de métodos, e esse conjunto de instrumentos, de métodos, este processo ele é técnico, pois ele é praticado por um profissional de psicologia, e ele também é científico, pois ele possui e deve possuir uma fundamentação teórica e científica. Veja, a avaliação psicológica é um processo técnico e científico. E ela pode ser realizada com pessoas, com uma pessoa, com um grupo de pessoas ou com uma instituição. É importante nós lembrarmos também que a avaliação psicológica é dinâmica no sentido de se adaptar, de se observar os seus objetivos e finalidades no contexto para o qual ela está sendo ou no qual ela está sendo utilizada. E ela se constitui como fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos. Para subsidiar o trabalho do psicólogo nos mais diferentes campos de atuação. E aí a gente pode pensar na psicologia clínica, na educação, na psicologia organizacional, no esporte. Importante conceber e compreender a avaliação psicológica como um processo técnico e científico que é dinâmico, que tem caráter explicativo dos fenômenos psicológicos e ela requer de um planejamento prévio e cuidadoso antes da sua utilização. Bom, uma outra questão importante aqui dentro do nosso bate-papo é sobre as etapas da avaliação psicológica. Lembra que eu disse que ela é um processo, um conjunto de estratégias, de métodos, e esse processo ele se dá por meio de etapas. Para eu realizar uma avaliação psicológica, eu precisarei observar algumas etapas importantes. A primeira etapa da avaliação psicológica podemos entender que seja o levantamento dos objetivos daquela avaliação. Se eu inicio uma avaliação psicológica, seja de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição, é importante que o objetivo, que a finalidade esteja muito clara para mim. Porque esse processo é técnico. Então eu inicio esse processo, que é a avaliação psicológica, com a clareza do seu objetivo e da sua finalidade. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a coleta de informações propriamente dita. Coleta de informações que será realizada através da utilização dos instrumentos, das técnicas que compõem
o processo que estamos e que chamamos de avaliação psicológica. As entrevistas, as dinâmicas, as observações realizadas pelo psicólogo, os testes psicológicos. Essa é a segunda etapa, a coleta de informações. A terceira etapa é a integração dessas informações e o desenvolvimento das hipóteses iniciais. A partir da integração das informações que eu coleto com as minhas observações, com a minha escuta, com as entrevistas que estão sendo realizadas, com os resultados dos testes que estão sendo usados, o psicólogo vai integrando essas informações e desenvolvendo o levantamento de hipóteses iniciais. A quarta etapa, chamada de essencial nesse processo, é a indicação de respostas. A situação que motivou aquele processo de avaliação. Com atenção aos procedimentos éticos implícitos, e considerando eventuais limitações do processo, a avaliação psicológica é concluída com uma resposta. Resposta essa que vai subsidiar o trabalho do psicólogo nos seus mais variados campos de atuação, dando direcionamento para suas intervenções, bem como também poderá favorecer encaminhamentos, favorecer orientações, propostas terapêuticas. Então, as etapas da avaliação psicológica: levantamento dos objetivos da avaliação, coleta de informações, integração das informações e o desenvolvimento das hipóteses iniciais e, finalmente, a indicação de respostas. E, por fim, alguns cuidados que são muito importantes na prática e no desenvolvimento da avaliação psicológica. E o primeiro cuidado é sobre as condições do aplicador, do avaliador, da psicóloga, que deve estar tecnicamente preparada para aquele processo. Ou seja, ela precisa conhecer e ter domínio técnico dos instrumentos de avaliação que foram escolhidos e que farão parte desse processo técnico-científico. Ela precisa estar treinada em todas as etapas desse processo. É importante também que a psicóloga tome cuidado com relação à permissão do uso de um determinado instrumento. É importante lembrar e mencionar o SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, no qual a psicóloga tem condições de consultar quais são os testes psicológicos que estão favoráveis e desfavoráveis para o uso. Sobre as condições da aplicação, no sentido de se observar o ambiente, as condições da utilização daquele material, as condições das pessoas que serão avaliadas, observar como um todo as condições nas quais será realizada aquela avaliação psicológica. Esse é um cuidado que a psicóloga precisa observar. É importante também a psicóloga observar as condições do material que está sendo utilizado, se são materiais originais, se são materiais reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. E por fim, observar o cuidado de guardar sob sigilo e confidencialidade os protocolos respondidos, os documentos decorrentes deste processo que a gente chama de avaliação psicológica. Eu espero que você estude mais, que você leia mais, que você se aperfeiçoe e se aprofunde mais sobre avaliação psicológica. Um forte abraço e até a próxima.